coisas que acontecem que deixam a gente triste, vão pesando na balança da tristeza. E outros acontecimentos na nossa vida vão pesando nessa balança da felicidade. E estar na Pro, estar nesse time é uma das coisas que me faz feliz. Eu estou no time da Pro porque vocês me fazem feliz. Muito obrigado, isso é muito sincero. Bom, eu estou aqui para compartilhar com vocês a minha pesquisa. Eu acho que é mais sobre como que eu penso essas coisas. Então a gente vai falar, não é do ritmo, é como eu penso o ritmo. São as formas com que eu fui desenvolvendo e que me possibilitou ter um entendimento que hoje me possibilita entender músicas que antes eu não entendia. Sabe aquela angústia que acontece quando a gente ouve uma música e a gente começa a estalar o dedinho e no segundo estalar dá tudo errado. Pô, mas já tomei um olé, né? Onde que está o 1? E isso acontecia comigo, obviamente, e ficava aquela angústia toda, né? Eu sem saber ali, caramba, o que está acontecendo? Então, a gente vai aprendendo com amigos, com professores, com esses mestres que estão aqui, Kiko Freitas, Augusto, Cássio Cunha, todo mundo que está aqui, só mestre André Matos. A gente vai aprendendo com todo mundo vai contribuindo, a gente vai sugando informações e costurando, né, compondo o que a gente chama de conhecimento, que é conectar informações e tecer ali um conhecimento. E primeira coisa é que não existe, né, um certo ou errado, um melhor, um pior, uma verdade absoluta. Eu gosto de imaginar que a realidade é um objeto tridimensional e, dependendo da perspectiva que você está observando esse objeto, ele vai ter uma aparência, ele vai ter um significado, mas para a pessoa que está do outro lado vai ter outra aparência, vai ter outro significado, e nós vamos ficar discutindo até amanhã e não vamos chegar numa conclusão. Porque a gente está vendo a mesma coisa e não está compreendendo como que a outra pessoa está interpretando tudo diferente. Então, o que eu vou fazer hoje é compartilhar com vocês, da minha perspectiva, como que eu observo esse objeto que é o ritmo. E como que eu lido com isso, né? Eu vou começar aqui tocando uma música minha, autoral, chamada Poliedros, um nome bem sugestivo para esse tipo de assunto, para a gente começar de uma maneira mais musical e vocês verem essas aventuras rítmicas sendo transformadas em música, né? Quando a gente está começando ali com essas aventuras, a gente lida com aquele compasso 5/4, ai meu Deus do céu, né? Improvisar no 5 já é difícil, está tudo exótico, né? Não é uma coisa tão culturalmente brasileira, né? Os compassos ímpares. Quando a gente vai entrar então em subdivisões ímpares, né? Tipo 5, 7, 9, aí ferrou tudo, né? E aí a gente tende a ficar na defensiva e falar, isso aí é muita matemática, como se a harmonia não fosse, como se melodia não fosse matemática, né? Como se nós não fôssemos combinações, né, de numéricas, né, que tudo dá para se explicar através disso, né? Então, aqui eu quero começar mostrando o encontro, né, da matemática com a arte, e vou tocar para vocês então Poliedros. Propositalmente, eu estou deixando o clique, tirar a magia, claro, mas aqui a gente não estou querendo fazer mágica. Estou querendo mostrar ali que vocês têm essa relação, né? Pô, o clique está aí, é isso que está acontecendo e tal, né? Então, não tem como não agradecer. A segunda vez que eu subo nesse palco, antes de ontem eu estava aqui tocando com uma banda maravilhosa, formada por músicos de São Paulo, Kainan Mendonça no piano, Theo Ribeiro, filho do Edu Ribeiro, no baixo, Maiara Moraes na flauta, tocando minhas músicas autorais, tocando as músicas da minha terra, Minas Gerais. E que alegria, que honra, que felicidade que esse pessoal da Pro me proporciona. Obrigado. Bom, essas músicas são muito especiais para mim, porque foram as primeiras composições que eu... Pode, né? Não sei. Que não, né? Você coloca para mim no meio, por favor? Foram as primeiras músicas que eu compus, foi depois que eu comprei um piano, sem saber harmonia, sem saber tocar, mas angustiado e morrendo de medo de virar um compositor frustrado. Eu falei, caramba. Olhava para a bateria e falei, pô, você nem para me ajudar, né? Não dá para fazer um acorde, cara. Porra. Aí eu ficava assim, caramba, bicho, eu faço. Aí eu comprei um piano,
no finalzinho de 2002, assim, finalzinho do ano. Aí chegou o piano digital, né? Eu falei, bom, tá aí, tá tudo aqui. Eu só tenho que agora achar as notas. Ou a tecla é preta ou é branca, mas... Aí eu fiquei procurando, e eu cantava a melodia e procurava. E sem técnica nem nada, então para eu conseguir executar aquilo que eu estava imaginando, eu ficava assim, às vezes uma semana para tentar ver se aquela ideia era legal ou não, então era um trabalho assim. Aí eu tive tendinite nos 2 punhos, eu fiquei louco, assim, aquele hiperfoco 200 horas por dia, fazendo fisioterapia e lá, compondo, e aí eu compus, aí chegou no maio assim, de 2023, teve um prêmio, 22ª edição do Prêmio BDMG Instrumental lá em Belo Horizonte. Esse prêmio é muito importante lá em Minas Gerais, reúne compositores de altíssimo nível, e estava rolando esse prêmio em 2023, e eu falei, caramba, eu vou me inscrever no ano que vem. Eu tenho 1 ano para compor 3 músicas e fazer um arranjo, que você precisa, para concorrer, se inscrever com 3 músicas autorais e um arranjo. E aí eu comecei a compor. Aí participei do prêmio, venci o prêmio. Isso me deu a oportunidade incrível de tocar aqui no palco do Instrumental Sesc Brasil, aqui em São Paulo, com o meu trabalho autoral que tinha acabado de nascer. E aí eu venci o prêmio e eu estava igual aquele meme do Chorrindo, porque eu tinha demorado 1 ano para compor 3 músicas e eu tinha um show para fazer. E aí eu tinha que ter um repertório, eu não queria encher linguiça com músicas que não fossem minhas. Aí eu falei, caramba, agora tem que compor tipo assim, mais umas 6, pelo menos. E, nossa, como é que eu vou fazer? Não vai dar tempo. Aí eu comecei a compor direto na partitura, porque aí eu não precisava aprender a tocar. E assim eu fui compondo, as partituras sem armadura de clave, dó sustenido quando era para ser ré bemol, tudo errado, mas soava certinho. Aí a gente tem amigos, né? Mandei as partituras para os amigos cabeçudos, os caras corrigiram para mim. Fizemos os ensaios, gravação, fomos lá, fizemos show no Centro Cultural Banco do Brasil, lá em BH, depois aqui no Sesc, Instrumental Sesc Brasil. Então, o pessoal fala, pô, você começou a compor agora e já está nascendo isso tudo. Não, eu comecei a compor lá atrás, só que eu não conseguia tirar da cabeça as músicas. Então, foi isso que aconteceu. E aqui eu vou tentar falar um pouquinho, o tempo é curto, é um desafio, talvez o maior desafio didático da minha vida, os 24 anos que eu dou aula de bateria, né? Aqui não é aula de bateria, graças a Deus, né? Mas não deixa de ser um momento de eu passar informação, né? Então, vai ser esse é o maior desafio da minha vida, didaticamente falando, tentar falar de um assunto tão complexo em tão pouco tempo. Bom, eu fui percebendo que eu precisava minha mente precisava de ferramentas para conseguir entender o que eu não entendia. Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar assim, se a gente não está entendendo alguma coisa, é porque a nossa mente está carente de ferramentas que são necessárias. Pô, não estou entendendo. Então, se eu não estou entendendo, é porque está faltando ferramenta mental. Então, a primeira coisa foi isso. Eu estava pensando o ritmo de uma maneira que era insuficiente para quem eu pudesse entender aquelas coisas. Eu tinha que pensar de um jeito diferente. Então, eu não vou passar o jeito certo de pensar, já falei sobre isso. É só a forma com que eu fui descobrindo e foi dando certo, né, gente? A gente vai crescendo, né? E vai entendendo que seria uma grande ingenuidade achar que, não, galera, o jeito que todo mundo deve pensar é assim. A filosofia mostra que não pode acontecer isso jamais, né? Bom, então a primeira coisa que me ajudou, que para mim é a principal, talvez a contribuição maior que eu possa transmitir para vocês, para quem sofre dessa angústia de, meu Deus, o que está acontecendo? Talvez seja a minoria, né? Porque aqui só tem monstro. Mas, aliás, e mesmo assim, né, monstros de todas as espécies, né, e que não necessariamente essas complexidades significam, né, alguma coisa. Eu posso dizer que eu me identifico com isso, talvez pela forma, com a bagunça que acontece na minha cabeça. Muitas camadas, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos pensamentos. E então, quando eu escuto músicas assim, eu falo, pô, isso parece comigo, né? Meio doido, né? Então, a gente faz esse tipo de coisa, a gente pesquisa esse tipo de coisa, a gente estuda esse tipo de coisa, porque, de alguma forma, eu me identifico com isso, né? Bom, a primeira coisa que foi uma virada de chavinha, e para mim é a coisa mais legal que eu posso passar para vocês hoje, é pensar o pulso em diferentes níveis. E quando a gente fala pulso, a gente imagina a unidade de tempo.
A gente imagina os tempos do compasso, a semínima, aquilo que a gente mede em BPM, é o que o nosso pezinho fica marcando, é o que faz a gente conseguir dançar uma música. Essa aqui, por exemplo, que eu toquei ia ser um pouquinho difícil, porque o pulso fica, né? E então, a gente vai entender isso como sendo apenas um dos níveis de pulso. E a gente vai chamar ele de pulso unitário, por se tratar dessa unidade de tempo. Tudo parece ser simples à medida que eu vou explicando, mas eu já vou antecipar que o que torna complexo, na verdade, o estudo da música, seja da harmonia ou do ritmo, é porque é tudo relativo. A gente está lidando com relações. Então, eu vou falar um monte de coisa diferente, que pode ser a mesma coisa. Está vendo esse tanto de coisa aqui? Então, é a mesma coisa. Eu posso pegar o pulso unitário, chamar ele de pulso métrico, posso chamar o pulso métrico de pulso cíclico, eu posso chamar aquele pulso de pulso mínimo, e aí a gente, entendendo essa relação, entendendo que, dependendo da perspectiva que você está analisando, do contexto musical, a gente vai entender aquela frequência que a gente está chamando de pulso como pulso mínimo. Ah, não, vai ser como pulso métrico. Então, não, vai ser o pulso unitário. Então, isso que é o que torna um pouquinho complicado. A gente gosta muito de coisas absolutas, né? Quando a gente lida com coisas relativas, a gente começa a ficar um pouco inseguro. Peraí, mas isso aqui é o quê, na verdade? Então, é a parte que complica o entendimento, acho que, da música para todo mundo, são as relações. Beleza. Então, vamos falar aqui de uma maneira meio absoluta, para depois a gente entrar nesse campo mais relativo, e aí vai ficar um pouco mais fácil de entender. Então, vamos entender o pulso mínimo como sendo, o pulso unitário como sendo essa unidade de tempo, isso que a gente mede em BPM, a unidade do compasso, o número de baixo da fórmula do compasso. Só que, dependendo, eu posso criar agrupamentos métricos. Quando a gente fala de métrica, metro, tamanho, né, a gente está falando de blocos que possuem tamanhos específicos, né? E o tempo forte desses agrupamentos a gente pode chamar de pulso métrico. Então, o exemplo mais simples seria o tempo forte de um compasso. O compasso é o exemplo mais simples que a gente pode lidar aqui com organização métrica. O compasso é uma organização métrica de pulsos unitários. Então, vou começar a misturar os nomes, vão imaginando que vocês vão acompanhando. Então, quando a gente pensa, o 1 é o tempo forte, aquilo pulsa, né? Está pulsando, tem um outro pulso aqui. Peraí, mas tem uma outra frequência pequenininha aqui. Isso nós vamos chamar de pulso mínimo. Mas o pulso mínimo, então, seria a menor subdivisão? Não exatamente, porque a gente pode ter, às vezes, uma subdivisão menor ainda que o pulso mínimo, que está sendo mais interpretada ali como um ornamento. Então, é mais um ornamento, é mais um enfeite, não faz parte assim, estrutural ali da composição, né? Então, separaríamos pulso mínimo de subdivisão por isso, sabe? Não é a menor subdivisão que você vai encontrar ali. O cara fez um negócio em semifusa, então o pulso mínimo é semifusa. Não, às vezes foi só um ornamento. Então, aí a gente já entendeu 3 camadas de pulso: pulso mínimo, pulso unitário, pulso métrico. Agora, quando a gente lida com camadas métricas diferentes e por possuírem tamanhos diferentes, e quando esses tamanhos não são, tipo, derivado um do outro, por exemplo, eu tenho uma camada, eu estou pegando o pulso mínimo, podia ter um tripé aqui, né? Também, para eu poder usar as mãos enquanto eu falo. Estou usando as mãos enquanto eu falo. Se a gente, por exemplo, olha como é que o pulso unitário, em relação ao pulso mínimo, ele também está organizando metricamente o pulso mínimo. A cada 4 pulsos mínimos eu tenho um pulso unitário. Então posso chamar ele de pulso métrico? Nessa perspectiva, sim. E se de repente eu... Aí que começa a coisa relativa. E se de repente eu penso... E se eu agrupar o pulso métrico, o pulso mínimo, em 3? Aí eu vou criar uma outra métrica. Então, de repente, eu tenho essa métrica, que é uma organização
que está acontecendo a cada 4 pulsos mínimos, e uma outra organizando a cada 3. Errei. E aí o que acontece? Eu vou ter 2 camadas métricas diferentes. Então, a gente pode chamar isso de polimetria. E pode chamar de várias outras formas. Mas aqui eu estou dando os nomes, as etiquetinhas que, para mim, me ajudaram a organizar a forma de pensar o ritmo. E olha que interessante, já falando de uma coisa assim que às vezes fica difícil de explicar, mas quando a gente começa a pensar o pulso de uma maneira separando por níveis, começa a ficar um pouco mais fácil. Então, peraí, então eu tenho aquela camada métrica aqui, né, que está acontecendo, que eu estou chamando de pulso unitário, e ela, naturalmente, pela fórmula do compasso, organiza o pulso mínimo, aquela subdivisão, em 4, mas, de repente, eu tenho outro pulso métrico aqui que acontece a cada 3. Isso aqui é um pulso métrico também, eu estou chamando de pulso unitário, né? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 1. Mas e se, de repente, eu virar e falar assim, quer saber? O pulso unitário não vai ser aquele cara que está tocando a cada 4 semicolcheia, não. Agora eu vou mudar. Eu vou pegar aquele pulso métrico que está organizando a cada 3, e agora eu vou entender ele como pulso unitário. Aí a gente fez uma modulação métrica. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ou seja, eu tinha 2 camadas métricas diferentes. Uma que organizava o pulso mínimo a cada 4 bloquinhos, 4 bits, e outra que organizava a cada 3. E aí eu falei, poxa, esse pulso métrico aqui a cada 4 vai ser o pulso unitário, vai ser minha unidade de tempo, eu vou sentir isso como pulso unitário. Não, agora eu resolvi mudar para o outro. Eu fiz uma modulação métrica. Aí a gente pode chamar de ilusão rítmica, pode chamar de várias coisas que estão certíssimos também, né? Mas a questão é que a gente começa agora a dar o nome aos bois e conseguir, então, imaginar como que lida com isso, né? De uma maneira assim mais concreta, né? Diga. Na prática, isso entraria na mudança do passo ou da Vamos pensar assim, tipo, se a gente pensa no pulso mínimo, como sendo o grande cara, a gente pensa assim que o compasso é só mais uma camada métrica, sabe? O grande lance é pensar no pulso mínimo e lidar com ele. Então, quando a gente começa a estalar o dedo e dá tudo errado naquela música que a gente está tentando entender, tenta achar aqui, no pulso mínimo, né? Essa coisa de, aí o compasso mudou ou não mudou, é apenas uma formalização disso que está acontecendo. Eu posso falar, não, o compasso não mudou. Ou eu posso chegar e mudar o compasso, que vai dar certinho também. É exatamente essa coisa das relações. Tipo, não mudou o compasso. Tá, então, o que significa não ter mudado o compasso? Significa, então, que quando eu modulei, eu estou numa aventura rítmica diferente daquela que é o status quo. Aí eu não disse que a gente vai aprendendo uma coisa com um, com o outro e tal. Eu aprendi com o Kiko Freitas, meu mestre Kiko Freitas, que, por exemplo, um 3 contra 4, que eu fiz aqui, é diferente de um 4 contra 3. Porque quem está contra? Quem é o inimigo? Quem é o inimigo, né? Quem que está contra? Quem que está querendo invadir o castelo? Eu não esqueço dessa analogia que o Kiko fez. Então, você pensa assim, 3 contra 4. O segundo número está mostrando para a gente quem é o status quo ali. E aí, quando eu faço aquela camada métrica de 3, e ela que está contra, é um 3 contra 4, então, só de eu falar 3 contra 4, eu já sei. O 4 é a base, é o status quo ali, e o 3 é o inimigo que está querendo invadir o castelo e atacar o castelo.
E aí, se eu mudo o compasso, então, assumindo isso, aí eu passo a ter um 4 contra 3. Aí são formalidades ali, importantes para na hora que você vai escrever, mandar para a galera e tal. Mas, e também para o entendimento. Você pensa, pô, agora mudou, agora a música, então, ela está em 3. E o 4, que é a aventura rítmica. Grande mestre Douglas Las Casas na área. Meu grande amigo, inspiração de vida. Diga. Cadê o Duda Neves? Duda Neves. Duda Neves. Estou morrendo de medo, gente. E meu óculos está sujo e está refletindo aqui. Estou dando graças a Deus que estou vendo tudo embaçado. Ô, gente, até aí está dando para acompanhar? E vocês viram que quando a gente está fazendo uma aventura rítmica, camadas diferentes, eu tenho aqui, por exemplo, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ó, aqui foi quando o ciclo se completou. A gente pode dar um nome para esse pulso, pulso cíclico. Então, esses são os 4 níveis de pulso. Isso foi para mim, esse pulso cíclico não tinha nome. Eu falei, pô, isso aqui merece um nome, esse cara aqui, porque eu preciso lidar com ele. Ele é muito importante para mim. E eu preciso saber teorizar quando é que ele acontece. Aí eu vou compartilhar isso também. Mas, então, eu já tinha aprendido com amigos e pesquisas sobre pulso mínimo, pulso unitário, pulso métrico, e aí eu botei esse nome pulso cíclico, que ficou bonitinho. E me é muito útil botar etiqueta nas coisas. Eu não invento nada, eu só vou lá e ponho o nome. Biólogo. O cara não inventou aquela espécie de pássaro, ele só descobriu, pôs um nome. E isso possibilita estudar aquilo de uma maneira mais tangível. Então, dar nome para as coisas é muito sério. Prazer, Arthur. Imagina. Então, a gente lida com nomes, nesses signos, né, e símbolos. Então, esse seria o pulso cíclico. Então, a gente tem ali esses 4 níveis de pulso: pulso mínimo, pulso unitário, tudo isso pode ser intercambiável, pulso métrico. Eu posso trabalhar o pulso métrico como agrupamentos do pulso unitário ou como agrupamentos do pulso mínimo. E eu vou criar métricas, né? E toda vez que eu tenho um ciclo se fechando, acontece esse alinhamento dos planetas e essa grande explosão, e aí é o pulso cíclico, né? E esse pulso cíclico, às vezes eu estou treinando ali uma polimetria e tal, e está tudo se deslocando, que dia que vai completar o ciclo, né? Caramba, né? Já aconteceu de eu estar lá assim, caramba, o negócio não fecha não, velho. Pô, será que vai ser só segunda-feira que vai encontrar o negócio? O que vai acontecer aqui, né? Quando eu vi, já estava passando por ele, já estava dando a volta e eu não estava conseguindo perceber. Então, veja bem, quando a gente está relacionando uma camada de um tamanho com uma camada de outro tamanho, e uma coisa importante se não pode ser derivado, né? Se eu fizer, eu vou agrupar aqui em 4 e com essa outra mão vou agrupar em 2. Aí não vai acontecer nada, porque são múltiplos, né? Derivados, não vai acontecer um deslocamento. Então, quando você agrupa tamanhos ali que são conflituosos, nesse conflito rítmico gera o deslocamento, que é um negócio que eu adoro. E aí, então, vai deslocar e uma hora vai fechar e a gente vai ter o pulso cíclico ali. Beleza. Então, como que a gente descobre, teoricamente, sem precisar ser na tentativa e erro, quando é que o pulso cíclico vai ocorrer mediante um deslocamento de camadas, né, que são conflitantes entre si? Se eu estou relacionando a camada A com a camada B, o ciclo vai se completar quando a camada A repetir B vezes, ou quando a camada B repetir A vezes. Ou seja, se eu faço um 3 contra 4, eu vou precisar de 4 grupos de 3 ou 3 grupos de 4. 1, 2, 3. Aí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Aqui, 4 grupos de 3, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. E se eu fizer uma outra camada, botar um 5, o que vai acontecer? Aí você pega aquele 4 contra 3 que está rolando, sabe o pulso cíclico dele? Ele vai ter que acontecer 5 vezes, esse pulso cíclico. O 3 contra 4 vai ter que repetir 5 vezes, se eu adicionar uma camada métrica ali. Ou seja, é um vezes o outro.
Então, vai ser a mesma coisa aqui. O 4 contra 3 repetir 5 vezes, ou 3 contra 5 repetir 4 vezes, ou 4 contra 5 repetir 3 vezes, porque dá a mesma quantidade de pulsos mínimos. E aí eu já vou partir para uma coisa que é a diferença de polimetria, que é o que nós estamos falando aqui agora, para polirritmia. Metria vem de métrica, tamanho. Ritmia vem de ritmo, frequência rítmica. E é tudo diferente, só que é tudo a mesma coisa, né? Então vocês vão ver. Então o que acontece? Vocês viram que eu estava trabalhando com agrupamentos diferentes de um mesmo pulso mínimo. Vamos falar agora mais simples. Polimetria seria a superposição de agrupamentos diferentes, conflitantes, né, que não sejam múltiplos e tal, de uma mesma subdivisão, para ficar mais fácil. E a polirritmia seria você criar uma superposição de subdivisões diferentes, pulso mínimos diferentes. Então eu estava lidando com o mesmo pulso mínimo, agora não, vou lidar com pulso mínimos de frequências diferentes. Obviamente também que não são múltiplos, não são derivados uma da outra. Não fazer uma super polirritmia aqui, né? 4 contra 2. Então não é. Então, mas se eu fizer ali um 4 contra 5, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou um 5, 1, 2, 3, 4, 5. Contra o 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a quintina contra uma septina. Então, isso é polirritmia. Essa é a polirritmia. É diferente da polimetria. A polimetria é muito mais acessível aos ouvidos, musicalmente, porque você tem o mesmo pulso mínimo. A polirritmia ela vai gerando esses flans esquisitos e que vão dando uma sensação ali meio que, nossa, o que está acontecendo aqui, né? Tem uns flans esquisitos, né? Mas espera aí, a gente pesquisa sobre polirritmia, polimetria, por exemplo, na internet, você tem a polimetria sendo explicada como uma derivação da polirritmia. Aí esse é o tipo de coisa que eu gosto de falar. Truco? Não, isso aí não faz sentido. A polimetria não é uma derivação da polirritmia, pelo que eu entendo, ritmia como frequências rítmicas e metria como métrica. A polirritmia é derivada da polimetria. Sempre você consegue encontrar um pulso mínimo. Obrigado. Aguinha também. Um pulso mínimo comum. Se eu coloco, por exemplo, ou seja, toda polirritmia é uma polimetria. Se eu pego a semicolcheia contra a quintina, isso é uma derivação. Você lembra que é só multiplicar? 4 vezes 5, 20. A quiáltera de 20 é exatamente. Aí eu gosto de botar nome nas coisas. A quiáltera de 20 seria o átomo rítmico. É legal, né? Esse negócio de botar nome, é bom demais. Por quê? Está lá. As coisas são montadas em cima dessas estruturas. A polirritmia 4 contra 5 é uma polimetria da quiáltera de 20. Mas, então por que você vai chamar de polirritmia? Porque esse pulso mínimo, que é a quiáltera de 20, ele não está evidente ali. Porque se ele ficar evidente, a gente vai sentir o 4 contra 5 como polimetria, se ele ficar audível. Mas eu subtraio, por exemplo. Então eu vou chegar numa polirritmia através de uma polimetria. 1, 2, 3, 4. Por exemplo, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uma polimetria. Polirritmia. Polimetria. Polirritmia. Por causa dessa perspectiva, eu tirei ali aquele pulso mínimo que era comum. Ele ficou atômico, né? Ele ficou invisível, mas está lá, né? Vira à esquerda aí na direção sudeste aí, ó, quem está dirigindo aí, ó. Cuidado, hein, gente, está chegando. Então, olha essa questão.
O cara ligou o Waze para tentar encontrar o que eu estava falando. Pô, bicho, estou perdido na explicação. Deixa eu pôr no Waze. Maravilhoso, bicho, maravilhoso. Maravilhoso. Tomara que tenha dado certo. Me ensina como é que faz isso. Entenderam essa coisa da perspectiva? Então, veja bem, a quintina contra a septina é uma organização métrica da altura de 35, que, obviamente, a gente não vai conseguir ouvir, mas você consegue botar a quintina contra a septina na régua. Eu não vou conseguir fazer essa polimetria, assim, eu não estudei ela para poder falar para vocês. Mas, se isso aqui, então, vai ser a minha altura de 35, se eu tocar a cada 5 bits aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, eu vou ter 7 grupos, que aí vai dar 35. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Aqui seria aquele pulso cíclico que vai acontecer quando, com esse mesmo bit, eu fizer a cada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, é o mesmo tamanho. E aí, se eu subtraio esse e deixo só a cabeça dos grupos, só os pulsos métricos, aí eu vou gerar essa polirritmia quando eu subtrair o pulso mínimo. Né? Aí eu vou ter um 5 contra 7 na régua, não vai ter embromation. Né? Então, a gente consegue chegar em qualquer polirritmia através da polimetria. Sobre polirritmia ainda, uma coisa também que me salvou para eu conseguir visualizar. Né? Quando, esse lance de visualizar, criar uma imagem, é o famoso imaginar. Você cria uma imagem na sua mente. E isso ajuda muito, galera. Você imaginar as coisas. Decodificar em imagens o seu pensamento. Uma ferramenta muito boa é entender que toda polirritmia, na sua segunda metade, é igual à primeira metade dela. Por exemplo, eu tenho ali um 4, um 5 contra, um 7 contra 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Quando eu chego na metade, a partir da metade, tudo que vai acontecer até o final é igual à primeira metade, só que espelhado. Então, né? 1, 2, 3, 4, 5, aqui, ó. 1, 2, 3, cheguei na metade, aí 4. Aí cheguei na metade, 4, 5, 6, 7. Aí você tem a mesma relação, só que espelhada. E isso foi me ajudando muito a conseguir visualizar. Outras ferramentas também que me ajudavam a chegar mais rápido em polirritmias meio esquisitas iguais essas. Por exemplo, eu tenho 5, né? Vamos colocar a quintina. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Se eu dobro isso, né? Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer mais lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Se eu fizer, então, o 9, 1, 2, 3, vai cair o 3 do 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai cair um pouquinho depois, porque se fosse 10, 1, 2, 3, vai cair juntinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Eu tenho que tirar um pouquinho a frequência rítmica dessa mão para que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Sacou? Aí eu vou criar essa... Pô, então eu consegui chegar no 9, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. E por isso que vai separando. E vocês viram que esse primeiro flan, ele vai ter o mesmo tamanho do último. Só que se ele veio aqui, ó, aí lá no último vai ser... Porque está espelhado. Né?
Aqui, o 8 contra 5, por exemplo, é um exemplo bom desse espelhamento, porque como ele é par, então ele tem o 2 contra 5 dentro dele. 1, 2, 3, 4, 5. O 8 contra 5 tem essa notinha no meio. Para mim, de todos contra 5, o mais difícil é o 8 contra 5. Nossa, é difícil pra caramba. Mais difícil que o 7, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2. É 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, acho que com o clique vai ser mais fácil. Enfim, difícil, né, gente? É difícil mesmo, né? Aí, para ficar mais difícil, eu pensei assim, caramba, né? Eu estou lidando com... Para ficar mais difícil, eu pensei assim, caramba, eu estou lidando com duas camadas de frequência rítmica, né? A polirritmia. E se eu pegar cada camada dessa e fazer uma polimetria com cada uma delas, né? Então, por exemplo, seria bom o clique, né? Peraí. A gente luta com as armas que a gente tem, galera. Então, peraí. Beleza, para finalizar então. Eu fiquei pensando assim, né? Estou dividindo aqui em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Eu posso agrupar isso em 3, né? Um, 2, 3. Mas se eu fizer uma quintina aqui agrupada em 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tive polimetrias. Mas se eu fizer o 4 contra 5, nossa, esse celular aqui vai quebrar. Se eu fizer um 4 contra 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1. E fazer uma polimetria nessa camada e uma polimetria nessa outra. Poxa, mas de polirritmia fica pouco, porque a polirritmia já estava rolando aqui, e eu estou fazendo uma polimetria enquanto eu faço uma polirritmia. Eu vou dar um nome para esse negócio. Aí, essa vontade de dar nome para as coisas, eu chamei isso de polimorfia, que seria a fusão da polirritmia com a polimetria. E essa coisa do nome é muito legal, porque se a gente pega uma polirritmia, por exemplo, 3 contra 2, você fala, isso aí nem é polirritmia, isso aí a gente já está acostumado, isso aí a gente ouve desde que a gente é pequenininho, né? É uma polirritmia, mas nem parece, né, de tão natural que é para a gente. Aí se eu agrupar o 3 em 2, e se eu agrupar o 2, por exemplo, em 3? Não? Acho que eu errei. De novo, então, aqui, ó. Olha o pulso cíclico aqui. Fui falar e perdi. É porque é muito fácil. Então, olha como é que é útil o nome das coisas. É útil. Eu pego uma coisa que soa tão, né? Vou botar uma polimorfia nessa essa polirritmia aqui. E aí, de repente, fica interessante, porque a gente gera outros pulsos métricos, né? E a gente cria uns efeitos incríveis com isso. Eu vou tentar fazer aqui, porque é muito difícil. O 3 contra 4 contra 3 contra 5. Aí, a forma de escrever uma polirritmia, né, ou até uma polimetria, você coloca um número e coloca os 2 pontinhos e outro. Aí a polimorfia, então, eu coloco assim, entre parênteses, 3 contra 4, 3, 2 pontinhos, 4, entre parênteses, 2 pontinhos, 3, 2 pontinhos, 5, entre parênteses. 3 contra 4 contra 3 contra 5, né? Então, olha só, né, vamos tentar aqui. 2, 3, 4, 1. É difícil, então eu vou errar, me perdoem. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Consegui. Errei. Errei.
que acontece aqui, galera, é um negócio incrível, assim, mesmo. Assim. Porque eu criei um fractal. Eu tenho um 5 contra 4, e os pulsos, aqueles pulsos métricos que estavam acontecendo, eles formam 5 contra 4 numa outra escala. Eu acho isso maravilhoso. Eu sei que vocês não é esquisito, né? Tudo bem. Mas eu acho maravilhoso, galera. Pô, criei um fractal. Tipo assim, né? O que você vai fazer com isso? Não sei. Não importa. Sabe, assim, aquela busca que você não sabe para onde você está indo, mas você está gostando? Eu sou assim. Diga. Uma curiosidade, como compositor, você já experimentou criar outras camadas usando outros instrumentos para aumentar o ciclo? Sim. E para finalizar aqui, porque a luzinha vermelha já acendeu, eu vou tocar uma música que chama Ara, para a gente finalizar aqui esse... É isso, né, gente? É a matemática ali virando arte, né? Então, a gente está mais acostumado, eu não como baterista, né, mas os músicos, a música está mais acostumada a ouvir as combinações matemáticas na harmonia, na melodia, com as relações. São combinações matemáticas. E a gente acha isso tão natural, né? No ritmo, a gente está muito matemático, como se na harmonia não tivesse. E é um desafio tentar fazer isso ficar bonito, belo, musical, né? Essa é a minha busca. Eu vivo numa eterna busca. Então, eu vou tocar a música Ara, e tem uma parte, por exemplo, dela que dilui, vocês vão ver, e fica ali um piano e tal. O clique vai tirar toda a magia, porque o que acontece? O clique estava mostrando o pulso unitário ali, mas nessa parte da música, que é a dinâmica baixa, que foi só piano e pratinho, vocês vão identificar, eu pego um pulso métrico e adoto ele como pulso mínimo. E a gente para de ouvir o pulso mínimo. Aqui vocês não vão parar de ouvir por causa do clique. E aí, eu tenho outro pulso métrico que está acontecendo, uma organização de que é 5, 5, 5, 7, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mas por que isso? 3 de 5, 1 de 7, 2 de 5. Se você for somar os bits, os pulsos mínimos, você vai ter 32. 2 compassos 4x4. Então, olha que legal quando a gente pensa em pulso mínimo e a gente não fica preso nessa jaula que é o compasso. Poxa, se eu tenho 32 semicolcheias, eu posso organizar do jeito que eu quiser, cara. E eu vou criar efeitos e tal, né? Então, vou tocar essa música para encerrar aqui. Eu acho que eu sobrevivi a esse tanto de olhar atento e, ao mesmo tempo, torturador para o meu coração. Espero não ter destruído o sonho de ninguém. Dar aula para quem está começando é uma baita responsabilidade. Me ajuda a tirar aqui. Obrigado, então, André Jung. Giba, eu não te agradeci, eu estava falando do time da Pro. Eu sou fã de todos vocês. Ih, já vi que eu já fiquei com vontade de chorar. Eu sou muito... Eita.
Obrigado, gente. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma, compartilhando as minhas loucuras aqui. E vamos seguir com esse evento maravilhoso. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Giba. Que honra, cara, que honra. Obrigado, Arthur. Arthur Rezende, um gigante da música.